A penumbra da sala de estar parecia absorver cada fragmento de esperança que Beatriz cultivara ao longo de 15 anos de um casamento que ela julgava inabalável. O relógio de parede, um objeto antigo herdado da família de seu marido, Ricardo, marcava as 11 da noite com batidas metálicas que soavam como marteladas em um julgamento final. Beatriz estava sentada no sofá de couro, envolta em um roupão de seda, que agora parecia frio e pesado demais. Enquanto o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som distante da chuva que começava a açoitar as janelas. Ela não estava esperando por um flagra. Na verdade, Beatriz sempre se orgulhara de não ser a esposa paranoica. Ela nunca havia vasculhado o celular de Ricardo, nunca havia questionado seus horários estendidos no escritório de advocacia e nunca havia duvidado de que as viagens de negócios eram exatamente o que ele dizia ser. Mas naquela noite, o destino decidiu retirar o véu de sua ignorância de uma forma brutal e irreversível. Ricardo havia esquecido o tablet em casa e uma notificação persistente começou a iluminar a tela repetidamente, o que começou como uma curiosidade inocente. O medo de que fosse uma emergência familiar transformou-se no início de um pesadelo. Ao desbloquear o aparelho, Beatriz não encontrou apenas uma mensagem, mas um universo paralelo. Fotos, conversas carregadas de uma intimidade que ela não reconhecia mais e planos de uma vida futura que não a incluíam. O impacto inicial foi uma descarga de adrenalina que a fez tremer da cabeça aos pés. O ar parecia ter sumido do ambiente. Ela leu e releu as mensagens, tentando encontrar uma interpretação que não fosse a óbvia, mas as palavras eram facas afiadas. Mal posso esperar para nos vermos hoje, ela não suspeita de nada. Em breve estaremos juntos de vez. O som da chave girando na fechadura da porta da frente foi o sinal de que o confronto era inevitável. Ricardo entrou com seu habitual sorriso cansado, jogando a pasta sobre o aparador e soltando o nó da gravata. Ele começou a contar sobre como o trânsito estava caótico, mas parou no meio da frase ao ver o rosto pálido de Beatriz e o tablet estendido em sua mão trêmula. O silêncio que se seguiu não foi o de uma confissão arrependida, mas o de uma revelação que mudaria o sentido da palavra traição. Ricardo não negou. Ele não implorou por perdão de joelhos. Em vez disso, ele suspirou, um som carregado de um cansaço que não era físico, e sentou-se na poltrona diante dela. O que Beatriz esperava ser o fim de seu casamento transformou-se em uma descoberta que a faria se arrepender amargamente de ter buscado a verdade. Enquanto a discussão avançava pela madrugada, a camada superficial da traição amorosa foi descascada para revelar algo muito mais sombrio. Ricardo não estava apenas tendo um caso, ele estava sendo chantageado. A mulher nas mensagens não era apenas uma amante, mas a peça central de uma rede de extorsão que envolvia os negócios da família de Beatriz. Ricardo revelou que anos atrás, para salvar a empresa do pai de Beatriz da falência total e de um escândalo fiscal que destruiria o legado da família, ele havia cruzado linhas éticas e legais perigosas. Ele havia se tornado cúmplice de pessoas poderosas e perigosas para proteger o nome dela. A traição física fora o preço que ele aceitara pagar para manter os chantagistas por perto, sob controle, acreditando que poderia gerenciar o caos sem que a sujeira respingasse nela. Ao descobrir a traição, Beatriz
não apenas quebrou a confiança no marido, mas derrubou a única barreira que impedia que a verdade sobre seu pai e sobre a herança de sua família viesse à tona, ao confrontar Ricardo e ameaçar o divórcio público. Ela acionou involuntariamente um gatilho que os chantagistas estavam esperando. O arrependimento de Beatriz começou a brotar como um veneno lento. Ela percebeu que, enquanto vivia em sua bolha de felicidade protegida, Ricardo carregava o peso de crimes e segredos para que ela pudesse dormir tranquila. A amante era, na verdade, a monitora de sua ruína. Ao desvendar a traição, Beatriz destruiu a farsa que a mantinha a salvo. Agora, com a verdade exposta na sala de estar, a segurança de sua vida confortável evaporou. Ela descobriu que o marido, que ela agora desprezava, era o mesmo homem que havia sacrificado sua integridade moral por ela. O ódio que sentia pela infidelidade misturou-se a uma gratidão distorcida e a um medo paralisante. Ela descobriu o que não deveria e agora não havia como voltar para a ignorância abençoada de ontem. A cada palavra de Ricardo, a realidade de Beatriz se transformava. Ela percebeu que preferiria 1000 vezes ter continuado sendo a esposa traída e ignorante do que a herdeira consciente de um império, construído sobre mentiras e crimes. A traição física de Ricardo era o menor dos seus problemas. O verdadeiro crime era a proteção que ele lhe oferecera. Uma proteção que agora, com a descoberta dela, deixava de existir. O amanhecer trouxe uma luz cinzenta e fria para a sala. Ricardo olhou para ela com olhos vazios e disse que, agora que ela sabia, os inimigos deles também saberiam que o segredo não tinha mais utilidade. O arrependimento de Beatriz era absoluto. Ela pegou o marido traindo e o faz ser isso. Ela mesma condenou o seu futuro e o nome de todos que amava. Ela olhou para o tablet no chão, o objeto que iniciara tudo, e desejou com todas as suas forças nunca ter olhado para aquela tela. A curiosidade havia matado não apenas a sua paz, mas a sua segurança. Ela descobriu que, em certos mundos, a verdade não liberta. Ela apenas acelera a queda. Beatriz percebeu, tarde demais, que algumas cortinas são mantidas fechadas por um motivo e que abrir os olhos pode ser o ato mais perigoso de uma vida inteira. A história de Beatriz e Ricardo não terminou com malas feitas ou gritos de indignação. Terminou com dois estranhos, sentados em uma sala luxuosa, unidos por um crime que ela agora também carregava nas costas. Ela o pegou traindo, e naquele momento ela entendeu que a mentira dele era o maior presente que ele já lhe dera. O arrependimento era sua nova sombra, uma presença que nunca mais a deixaria, lembrando-a de que a verdade, às vezes, é o fardo mais pesado que um ser humano pode carregar. Esta história nos faz refletir sobre os limites da verdade e o custo da proteção. Beatriz descobriu que o que parecia ser uma simples traição de alcova era, na verdade, a ponta de um iceberg que sustentava toda a sua existência. Se você ficou impactado com essa reviravolta e com o peso do arrependimento de Beatriz, deixe o seu like agora mesmo para apoiar o nosso canal e nos ajudar a trazer mais narrativas intensas como esta. Comente abaixo. Você prefere saber de uma verdade dolorosa que pode destruir sua vida ou prefere viver em uma ignorância feliz e protegida? Quero muito saber a sua opinião sobre esse dilema
ético. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que adora um suspense psicológico e histórias que desafiam o que pensamos sobre certo e errado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui, as histórias sempre revelam que a verdade tem camadas que a maioria de nós teme descobrir. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima narração.